Paz seja convosco, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a nossa vida. Segunda-feira estamos aqui, com a nossa live. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. É tempo de voltar de Lodebar, é o tema da mensagem de hoje. É um texto bastante conhecido, eu vou aqui fazer uma prévia para você do que diz o texto, para que você possa, juntamente conosco, meditar naquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, a Bíblia fala a respeito de Mefibosete, fala de um jovem, de um menino que na sua adolescência, um menino novo, quando a Bíblia diz que havia uma guerra entre Israel e os filisteus, Saul, ele foi morto, ele tirou a sua vida nessa guerra. Jonatas, filho de Saul, também morre nessa guerra. E como era de costume, quando um rei prevalecia numa guerra contra outro rei, o rei que havia vencido juntava seu exército e ia atrás do restante da família do rei que ele havia vencido para exterminar toda a família, até para que ninguém reivindicasse o trono. E quando a notícia chega no palácio de que Saul está morto, de que Jonatas está morto, a cuidadora, a babá que cuidava de Mefibosete, ela não pensa duas vezes. Ela pega essa criança e ela quer fugir com essa criança, para que ele não seja morto também. E a Bíblia diz que quando ela está fugindo, ela derruba a criança e ele fica aleijado dos pés. Mas a Bíblia diz que ela vai levar esse menino para Lodebar, para a casa de Maquir. E é interessante que algum tempo depois, o rei Davi, ele vai se lembrar de duas alianças que ele havia feito, tanto com Saul e com Jonatas, de que quando ele assumisse o trono, ele não exterminasse a família de Saul. Então Davi se lembra, num belo dia, Davi se lembra dessa aliança, dessa promessa que ele havia feito tanto a Jonatas e também a Saul. E ele agora quer saber se resta alguém ainda da casa de Saul. Então a Bíblia diz que ele chama Ziba e pergunta se ainda resta alguém da casa de Saul, para que ele possa fazer algo em favor dessa pessoa. A paz do Senhor, pastora Jussara, Deus abençoe a sua vida. E a Bíblia diz que Ziba então diz: olha, ainda resta alguém da casa de Saul, Mefibosete, só que ele é aleijado. E naquele tempo, principalmente Davi não era uma pessoa que gostava muito desse tipo de pessoas, aleijado, leprosos. Davi, ele não tinha, assim, vamos dizer assim, em duplo sentido, ele não gostava muito desse tipo de pessoa, ele não se aproximava desse tipo de pessoa. Se ele pudesse exterminar esse tipo de pessoa, ele exterminava. Então, quando ele fica sabendo que Mefibosete é aleijado, automaticamente vem em nossa mente de que é uma pessoa que ele não iria conviver. Mas como ele havia feito essa aliança com Jonatas e com Saul, que ele iria cuidar, se sobrasse alguém da casa dele quando ele assumisse o trono, ele fala para Ziba: mas onde é que está esse jovem, onde está esse homem? E aí Ziba diz: ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Então o rei Davi pede que vá buscá-lo. Mas o que eu quero passar para vocês dessa manhã é que Lodebar, se você for estudar, Lodebar é um lugar que ninguém gostava de morar. Lodebar é uma cidade onde a terra ela não era fértil, tudo que se plantava lá não dava. Então era uma terra improdutiva. Só que Maquir
era um homem muito próspero. É um homem que resolveu morar em Lodebar. E quando Maqui está morando em Lodebar, ele monta uma casa de restauração. O que é uma casa de restauração? A casa de Maqui era uma casa de restauração, porque lá tinha órfãos, lá tinha viúva, lá estavam os desacreditados, lá estavam os sem esperança, lá estavam aquelas pessoas que outrora elas estavam em cima dos púlpitos pregando e por um motivo ou outro deixou de pregar. Na casa de Maqui estavam aqueles músicos que outrora estavam em cima dos altares tocando, louvando ao Senhor, e por um motivo ou outro eles preferiram abandonar o seu ministério por ouvir talvez palavras que o machucaram, por não concordarem com algumas coisas, eles foram parar na casa de Maqui. E a casa de Maqui era uma casa onde as pessoas eram abraçadas, onde as pessoas chegavam desacreditadas, onde as pessoas chegavam sem confiança, onde as pessoas se isolavam porque ninguém descia para Lodebar. Lá estavam os esquecidos, mas esquecido do homem, não esquecido de Deus. E Mefibosete está ali agora, na casa de Maqui, para ser restaurado, para ser cuidado, para ser amado. Porque aonde não tinha amor, na casa de Maqui tinha. Maqui tinha tempo de abraçar, de ouvir. Maqui era aquele tipo de pessoa que gastava tempo em ouvir as pessoas falarem das suas tristezas, das suas frustrações. E Lodebar, por não ser um lugar muito agradável, por ser uma terra infértil, por ser uma terra que ninguém vivia, Maqui escolheu ali para acolher essas pessoas. E a Bíblia diz que Mefibosete está ali. E quando Davi fica sabendo que Mefibosete está ali, manda buscar. É muito lindo, igreja do Senhor, quando a gente vê que o rei vai honrar Mefibosete na mesa dele. É muito lindo quando a gente conhece essa história de que Mefibosete vai ser honrado na casa do rei. Mas até ele ser honrado na casa do rei é um processo. Até ele ser honrado na casa do rei, ele sofreu. Mefibosete, quando ele fica aleijado, ele não tem serventia para nada. Ele não pode fazer parte do exército de Israel. Ele não pode lutar pelo seu povo. Ele não pode fazer nada, porque um aleijado não tinha, vamos dizer assim, direito de nada. Então a gente vê um jovem chegando, uma criança chegando na casa de Maqui sem esperança nenhuma. Chegando na casa de Maqui como se desacreditado. E lá tem muita gente até hoje assim. Aqueles que muitas vezes estavam dentro das igrejas evangelizando, pregando, fazendo visita, tocando seus instrumentos, mas resolveu se refugiar na casa de Maqui. Porque lá Maqui não acusava ninguém. Lá Maqui não julgava ninguém. Lá Maqui apenas cuidava, apenas tratava. Mas é como se fosse uma Babilônia. Babilônia não é um lugar de promessa. O lugar de promessa é em Jerusalém. Você lembra quando o povo foi levado cativo à Babilônia? Eles, triste com Deus, chateado com Deus, porque muitos mereciam estar ali, mas muitos não mereciam estar ali. Mas por causa de erros de alguns, eles tiveram que pagar o preço também. E a Bíblia diz que eles chegaram e penduraram seus instrumentos. Não quero mais tocar, não quero mais louvar, não quero mais falar de Deus, porque Deus nos trouxeram para o cativeiro. E Babilônia não é um lugar de promessa. E Deus precisou levantar um profeta Jeremias para profetizar, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse a Deus, que eles pegassem seus instrumentos novamente, tocassem seus instrumentos novamente, porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar, é você que transforma o ambiente onde você está. Mesmo você estando em Lodebar, mesmo você estando na Babilônia, é você que faz o lugar, é você que transforma. Muitas vezes você vai se achegar a lugares que as pessoas talvez não tenham a mesma fé que você, mas elas não podem fazer o teu ambiente, você tem que fazer o ambiente delas. Você tem que mostrar a diferença, você tem que trazer, vamos dizer assim, a luz aonde há trevas, a transformação, a mudança.
E Maqui tentava fazer isso com aquelas pessoas que estavam ali, que elas entendessem e compreendessem que mesmo elas estando num lugar vista por ela, um lugar bom, porque elas tinham amor, elas tinham cuidado, elas tinham o que comer, elas tinham onde dormir, elas tinham o que vestir. Maqui queria que elas restaurassem, que elas, as feridas delas fossem cuidadas, fossem saradas, e que elas voltassem à vida dela normal. Porque quando Lodebar é um lugar de restauração, mas é um lugar onde você vai ser tratado. Mas quando você é curado, você tem que voltar para o lugar de origem. E Mefibosete ficou até ser curado, as feridas deles, do seu sentimento, do seu coração. E quando o rei manda buscá-lo, talvez o pensamento dele o rei me descobriu onde eu estou e vai me matar. Porque isso era a tradição. Talvez quando chega a guarda do rei Davi dizendo, Mefibosete, o rei quer falar com você, ele diz, o rei quer me matar pessoalmente. O rei vai me matar pessoalmente. Mas eu não acho isso tão ruim, porque o meu avô, muitas vezes, tentou matá-lo. E a Bíblia diz que quando ele chega no palácio, ele é honrado, porque a mesa muitas vezes esconde os nossos defeitos, a mesa muitas vezes esconde as nossas falhas, a mesa muitas vezes esconde as nossas dificuldades, mas é na mesa que o rei quer nos honrar. E aonde o rei quer nos honrar é em Jerusalém, não é numa Babilônia, não é em Lodebar. Lodebar é um lugar de aprendizado, que é onde você vai olhar para trás e vai ver tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você passou, mas você precisa, uma hora, tomar uma postura, uma decisão e voltar para Jerusalém. O teu lugar não é em Lodebar, é tempo de voltar de Lodebar. É tempo de voltar para a casa do Senhor, é tempo de voltar a adorar o Senhor, é tempo de voltar a tocar o instrumento que muitas vezes você pendurou na parede e diz, eu não toco mais para o Senhor. É tempo de você pegar a tua Bíblia novamente e voltar a pregar a palavra do Senhor. É tempo de você voltar e tocar o seu instrumento, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, porque um dia você esteve na casa de Maqui. Ainda bem que você ainda encontrou a casa de Maqui para ser restaurado, para ser curado, para ser ajudado, mas Lodebar não é um lugar onde você deve viver. Lodebar não é um lugar onde você deva morar. Lodebar é apenas um lugar de aprendizado para que você possa voltar para Jerusalém, para que nós possamos voltar para a cidade de Jerusalém, porque é na presença do rei, é na presença do rei que nós vamos ser honrados naquele dia, é na presença do rei. A Bíblia nos ensina que quando Mefibosete chega no palácio, e ele esperando ser morto, e Davi diz, olha, tudo aquilo que foi do seu avô, tudo aquilo que pertencia ao seu pai, eu vou te devolver, você vai ter a tua terra de volta, você vai ter os seus direitos de volta, porque pensando não, Mefibosete, automaticamente ele seria rei de Israel, porque o seu avô era rei, com a morte do seu avô, o seu pai assumiria o trono, com a morte do seu pai, ele seria o rei. Então, você olha para um jovem frustrado porque não alcançou o sonho de ser rei, o trono. Talvez não fosse o desejo do coração dele, mas automaticamente era um direito dele. Mas isso foi tirado dele por consequência de erro do seu avô, por consequência de erro da sua família, né? E aí a gente vê que quando há o cabeça da família, ele comete um erro, ele, ao cometer esse erro, ao cometer esse pecado, ele esquece que ele está trazendo consequência para toda a sua descendência, né? Talvez você vai falar assim, o meu avô foi um homem muito rico, né? Teve muitos bens, mas acabou com tudo, e quando eu nasci, o meu pai era pobre. Isso é consequência de uma má administração dos avós, que o pai não teve o prazer de desfrutar, e os filhos agora pagam o preço. Então nós precisamos entender que nós temos consciência de que nós precisamos andar no caminho do Senhor corretamente, para que os nossos filhos não paguem um preço no futuro, os nossos netos não paguem um preço no futuro, para que eles possam ser abençoados com aquilo que nós fomos abençoados, né? E
Você sabe que na mesa do rei se sentavam as pessoas mais importantes, né? Sentavam-se os filhos do rei, sentavam-se os valentes do rei. E eu fico imaginando que quando o rei está sentado à mesa e lá está Salomão, lá está Abisalão, lá está os seus filhos sentados, seus valentes, e todos eles vão levar a mão no pão para comer, e Davi fala, calma aí que está faltando mais um filho meu, né? E eles se espantam, olham um pro outro, já imaginou um olhando para o outro, dizendo, mas está todo mundo aqui. E aí vê-se aqueles barulhos de muletas andando pelo granizo do palácio, e Mefibosete chegando na mesa, dizendo, ó meu senhor, me desculpe pelo atraso, é que eu estava me lavando, estava tomando banho, eu estava tirando tudo aquilo que me atraía de Lodebar, eu estava tirando tudo aquilo que me lembrava de Lodebar, eu estava tirando aquilo que não era bom de Lodebar, porque agora estou na tua presença, e na tua presença eu não posso trazer as minhas dores, trazer as minhas frustrações, trazer o meu sentimento de perca. Na sua presença, meu rei, eu não posso trazer as minhas mágoas, os meus rancores, porque agora eu vou viver um novo tempo, porque eu estou na mesa do rei. E é na mesa do rei que você vai ser honrado, é na mesa do rei que Deus vai te abençoar. Então, que você possa meditar nessa palavra, no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 9, você vai ver a história de um jovem que teve a sua infância arrancada, porque ele vai para um lugar que ele não pediu, ele vai para um lugar que o levaram, e muitas vezes nós estamos assim, nós estamos sendo deixados levar para lugares que nos afastam da mesa do rei. Mas chega uma hora que o rei, ele diz, busca de volta, traz para minha mesa, traz para minha presença, e que eu e você nós possamos entender que Lodebar pode ser até um lugar aconchegante, pode ser até um lugar bom, né, de se viver, pelo cuidado de Maquir, mas é em Jerusalém, é na casa do rei, é na presença do rei que é o melhor lugar. Você pode até estar ainda vivendo em Lodebar, mas saiba que vai chegar o tempo em que o rei vai mandar te buscar, porque lá não é um lugar onde você deva passar a sua eternidade. A sua eternidade é na Nova Jerusalém. Então vai chegar uma época que Deus vai falar assim, busque o meu servo lá, ele já está restaurado, ele já está curado, ele precisa voltar à sua vida normal, ele precisa ser um novo adorador novamente, ele precisa ser um pregador novamente, ele precisa ser um evangelista novamente, ele precisa ser uma pessoa de visita novamente, porque foi para isso que eu chamei. Então que você entenda que Lodebar não é uma terra fértil, mas é um lugar de aprendizado. Lodebar não é um lugar bom de se morar, de se viver, mas é um lugar onde você é restaurado. Mas saiba que quando chega o tempo de voltar, é o tempo de voltar. Mefibosete passou anos em Lodebar, mas chegou o tempo dele voltar e ser honrado na mesa do rei. E eu e você, nós precisamos entender e compreender isso, que vai chegar um tempo que nós vamos precisar voltar para a mesa do rei. Não porque nós somos merecedores, mas é porque a misericórdia de Deus é boa e dura eternamente. Amém, queridos? Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã, né? Deus abençoe os irmãos que estão aí, né? O Castilho, está aí a pastora Jussara, no nome de Jesus. Ela colocou que nós somos tratados em Lodebar, louvado seja o Senhor, verdade. Lodebar nós somos tratados, Lodebar nós somos... Lodebar é onde Deus coloca a mão na nossa ferida e faz a gente lembrar das nossas dores, das nossas frustrações, né? Em Lodebar é onde Maquir mostrava por que você estava ali, e ali você contava por que você estava ali também, né? Porque palavras me machucaram. Em Lodebar é onde você abre o seu coração, porque você, para ser tratado, você precisa abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar no seu coração. Porque não adianta eu ter um coração duro, porque se eu tiver um coração duro, eu vou permanecer em Lodebar por muito tempo. Mas chega uma hora que a gente precisa desapegar de Lodebar e voltar para Jerusalém. Amém, queridos? Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã. A pastora Jussara está dizendo que hoje à noite tem a live dela, que você possa também participar aí da live da pastora Jussara, juntamente com o pastor Jefferson, né? O horário aí que a pastora vai fazer a live, eu estou saindo para trabalhar, mas eu vou estar compartilhando aí, tanto no grupo Presbítero Silvio Palácio,
como também nas minhas redes sociais. Que Deus possa usar muito aí a pastora Jussara e também o pastor Jefferson à noite, porque tem sido bênção de Deus quando você se propõe a fazer isso, né? Esse é o trabalho, né, que nós procuramos fazer para o Senhor, né? Muitas vezes você vai falar assim, mas são poucas pessoas que assistem. Não, poucas pessoas talvez entram aqui agora ao vivo, mas as pessoas estão assistindo, as pessoas estão comentando, e Deus tem honrado cada um no nome de Jesus. Então você já receba aí o convite. Você que faz parte do grupo Presbítero Silvio Palácio, fique ligado aí às 20 horas, eu vou estar compartilhando aí, né, a live da pastora. Eu assisto depois, mas Deus tem uma palavra para vocês nessa noite no nome de Jesus. Deus abençoe a pastora Jussara, Deus abençoe a cada um de vocês que adentraram a live no nome de Jesus. Alguns nomes não aparecem aqui para mim agora, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês no nome de Jesus. Eu quero aqui rapidamente agradecer a cada um de vocês e dizer que você possa ficar com essa palavra aí nessa manhã no nome de Jesus. Lembre-se que Lodebar é apenas um lugar de aprendizado, mas Jerusalém é a casa, é a morada eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, né? No nome de Jesus. Estou vendo aí a Matilde Castilho Rodrigues também. Deus abençoe a vida de vocês no nome de Jesus. E Matilde, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês no nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Durante a semana a gente vai estar aí postando aí o momento da palavra, e na próxima segunda-feira com a live ao vivo aqui no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.